o botãozinho, só um pouquinho. Gravando. Então, oficialmente, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em Londrina, na reunião do Conselho Municipal de Cultura de Paz. Nós temos o Movimento pela Paz e Não Violência em Londrina há 20 anos, e nós temos o Conselho Municipal de Cultura de Paz, o COMPAS, há 12 anos aqui na cidade de Londrina. Todas as quartas, o Conselho se reúne aqui na cidade, presencialmente, e agora, com a pandemia, nós estamos fazendo por videoconferência, e aí nos oportunizou a convidarmos pessoas de fora para virem participar da nossa reunião. Então, a nossa metodologia tem sido, nós estamos na quarta vez que fizemos isso, somos todos novos, viu, Faustino? Todos novos na tecnologia, não se preocupe, né? E a gente tem feito assim, o nosso convidado fala uns 40 minutos, e aí cada pessoa pode falar um pouquinho dela, do trabalho dela, né? E fazer um comentário ou uma pergunta para o Faustino. Aí ele vai depois anotando as perguntas que as pessoas fizerem, e ele volta e responde todos e faz o fechamento. Como o nosso horário é das 9 às 10h30, né? Agora é 9h20, dá para ele falar esses 40 minutos e dá para todos nós também nos colocarmos. Quem não conseguiu ligar o microfone, pode fazer no chat ali a pergunta, ou alguma fala assim, que a Silvia lê depois para a gente. Ok? Eu vou deixar, Faustino, você se apresentar, né? Em vez de eu te apresentar, você se apresenta, e aí você pode iniciar a sua fala e fazer essa fala de uns 40 minutos e abrir o microfone para a gente poder participar. Pode ser assim? Pode. Está ouvindo aí? Ouvindo muito bem. Então tá ótimo. Pode falar. Bom, me chamaram então para falar o tema do diálogo interreligioso, não é isso? E eu acabei de escrever um texto que vai ser publicado num livro organizado pela Maria Clara Bingmer, da PUC do Rio, com Marcos Reis, da UF, e Eduardo Losso, da UFRJ, um livro sobre mística, e me pediram para escrever 3 textos, um deles foi sobre a mística do diálogo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, dentro desse tempo. Eu marquei aqui o horário até 10h05, pelo que eu estou me imaginando aqui. Bom, eu vejo como um desafio essencial nesse século XXI de favorecer o diálogo. Aliás, é uma palavra que a gente está vendo grandes líderes mundiais religiosos, como Dalai Lama, Papa Francisco, o monge vietnamita Thich Nhat Hanh, todos falam da essencialidade do diálogo nesse século XXI, que é um tempo difícil. Como dizia o Eric Hobsbawm, o século XX terminou mal e o século XXI vai para o mesmo caminho. De intolerância, de arrogância identitária, de fundamentalismos, e o pluralismo, em particular, vem sendo temido como grande ameaça na balança da arquitetura das identidades asseguradas. Então, o diálogo, apesar de difícil, é um mecanismo essencial de quebra dessa bolha e abrir alternativas fundamentais para ampliação do olhar num aprendizado de florescer na complexidade. Eu acho muito bonita essa expressão de uma antropóloga americana, Donna Haraway. Ela fala: o nosso desafio hoje é florescer na complexidade, da diversidade e tudo mais. Primeiro, eu falaria das formas do diálogo e disposições para o diálogo. O diálogo não é nada mais do que um colóquio. O diálogo interreligioso não é nada mais que um colóquio da experiência religiosa, onde tocamos no âmbito mais profundo do encontro, onde seres humanos radicados nas suas tradições religiosas podem compartilhar suas experiências de prática, de oração, de compromisso e de busca do absoluto. Nesse âmbito de profundidade, como indicou a grande filósofa francesa Simone Weil, os místicos de quase todas as tradições coincidem até próximo da identidade nessa perspectiva de abertura. Os místicos têm uma sensibilidade interdialogal maior do que as pessoas normais. Eu estou trabalhando agora, esses dias, uma obra enorme.
É uma obra de 2.000 páginas, do Masnavi, do Rumi, num livro que eu estou organizando, que eu estou fazendo sobre a mística islâmica. Eu acabei de fazer um sobre a mística cristã e dei entrada num sobre a mística budista, zen budista. Então, é sempre preocupado com essa dimensão do diálogo. Então, hoje somos provocados a avançar para além dessa teologia mais fechada, que eu chamo de teologia do acabamento, que fala o quê? As outras religiões, elas têm a busca e a sua religião particular tem a resposta, né? Essa ideia de você não reconhecer o valor fundamental da diversidade como princípio, né? Entender a diversidade como valor de princípio, de direito. Quer dizer, é bom a diversidade, como falou o Papa Francisco, porque o outro, diferente de nós, é capaz de nos favorecer um olhar, uma visada sobre o mistério que não se encontra disponível em plenitude na nossa própria tradição. Aliás, nenhuma tradição religiosa consegue dar conta do mistério. O mistério extrapola, o mistério está para além de qualquer tradição religiosa. As tradições religiosas são tentativas de captar o mistério, mas nenhuma tradição religiosa consegue absorver o mistério. Então, essa frase que eu queria chamar a atenção aqui, que é do Papa Francisco: a diversidade é bela. Então, ou seja, o diálogo favorece você perceber dimensões do mistério que escapam à sua própria tradição. Bom, mas para acontecer o diálogo tem que haver disposições. Disposições de cada um, ou de cada comunidade. A primeira condição que eu acho é uma de um espírito. Para você dialogar, você tem que adotar um espírito peculiar. De quê? De busca profunda. Só o buscador pode dialogar. Quem tem certeza adquirida, quem está firmado numa bolha identitária, que acha que tem a certeza absoluta, esse não consegue dialogar. Ele está envolvido na bolha que eu chamo a solidão dos que têm razão. Então, para poder dialogar, tem que ter uma atitude de busca, de sede, de abertura, de ousadia. Os padres da igreja falavam epéctasis. O que é epéctasis? É uma sede que nunca é satisfeita. Quanto mais você busca, mais sede você tem. Então, você tem que absorver essa sede como sendo o que eu chamo, então, de espírito de diálogo. O espírito do diálogo é a primeira disposição. A segunda disposição é a humildade. Só é capaz de dialogar quem tem humildade. Quem tem híbris totalitária, arrogância, vontade de poder, desmesura, não consegue dialogar. Então, a humildade é um deslocamento essencial que envolve abertura e sinceridade de coração. Ao lado da humildade, a simpatia, a atenção para com o outro, né? A atenção é uma coisa muito importante, né? A Simone Weil, que eu já tinha citado, ela falou numa carta de abril de 1942: a atenção é a mais rara e mais pura forma de generosidade. Então, quando você está se colocando numa posição de busca, você tem essa atenção como generosidade. Então, é fundamental entender essas disposições. É claro que, dentre as disposições para o diálogo, o valor é a identidade. Só é capaz de dialogar quem tem identidade. Então, você tem que ter uma identidade, amar sua identidade, mas uma identidade fluida, uma identidade que está atenta aos sussurros do plural, à abertura do plural. Bom, aí nós entramos no desafio mais difícil do diálogo, que é o desafio da alteridade. Quer dizer, a alteridade vem resguardada como um patrimônio de mistério que se revela a cada momento. Ou seja, o outro é uma maravilha. Você estar diante da novidade do outro é uma experiência de maravilha, de fascínio, de admiração.
é quando a alteridade se apresenta de forma substantiva e produz um impacto novidadeiro na sua vida. Mas a alteridade não é só maravilha. A alteridade é também agonia, é sofrimento, porque a alteridade provoca você mudar de posição, provoca você romper a sua bolha identitária, se abrir para a diferença, modificar o pensamento, se abrir para o novo. Então, na medida em que você entra em contato com outro, você tem um desconcerto, você sai do caminho seguro, até então trilhado, e é provocado a sentir novas perspectivas e perceber novos ares. Você é exposto, você se expõe ao mundo do outro. E essa exposição não é uma coisa fácil para as pessoas. As pessoas preferem trilhar os caminhos seguros que foram trilhados até então. Então, o outro te coloca numa perspectiva de sair do seu caminho ou de viver o seu caminho aberto e atento à dimensão da alteridade. Isso, por exemplo, envolve o caminho da hospitalidade, que implica descartar a hostilidade. Aliás, num livro precioso que saiu no Brasil sobre a hospitalidade, o livro da hospitalidade, são 2.000 páginas, publicado pela editora Sesc. O autor francês que faz a introdução, ele fala que a hospitalidade não é só uma coisa bonita na vida das pessoas. Você hospedar o diferente provoca desarranjo, provoca arranhão cognitivo. Então, você tem que fazer com que o caminho da hospitalidade envolve você descartar a hostilidade latente em todo ato de hospitalidade. Vocês já hospedaram pessoas nas casas de vocês. Você sabe que hospedar o outro, receber o outro, não é uma tarefa assim tão fácil, porque o outro ele muda o arranjo da casa. Então, de fato, o diálogo também envolve esse arranhão cognitivo. Daí a gente já pode falar de uma certa sensibilidade escrupulosa. O que eu gosto de chamar a atenção é: você tem que bater cuidadosamente na porta do outro, renunciando às investidas de imposição ou de domínio. Aí sim você lida com esse estranhamento e é capaz de fazer com que o estranhamento se transforme na alegria da verdadeira hospitalidade. Então, em razão dessa peculiaridade, ou dessas peculiaridades, o diálogo é uma cartografia inacabada, para usar uma expressão do presidente da Academia Brasileira de Letras, que é um grande amigo meu, Marco Lucchesi. Ele fala: o diálogo é uma cartografia inacabada, é uma zona de passagem, onde estão envolvidos uma aventura, o espanto e a inquietação. O diálogo sempre envolve, e o risco, né? O diálogo sempre envolve o risco. Inclusive o risco de você mudar de posição, de mudar de religião, né? Quer dizer, de se transformar, né? Então, os interlocutores no diálogo são convidados a refletirem sob nova luz, preservando a distância e garantindo a identidade. O diálogo é a expressão viva e nobre da hospitalidade. Os grandes místicos viveram e vivem, porque os místicos estão aí entre nós, essa dimensão de hospitalidade de forma muito bonita. Eu, que trabalho muito o Islã, na tradição islâmica, o Rumi, o Ibn Arabi, Al-Hallaj, são místicos que colocaram no centro da sua reflexão a abertura à diferença em função do mistério. Quer dizer, você estar voltado para o mistério significa você estar atento para perceber as irradiações do mistério que brilham fora do nosso terreiro. Então, você tem que estar atento para não se fixar exclusivamente numa única tradição. É claro que você está domiciliado numa tradição, mas você tem que estar domiciliado numa tradição
aberto para ouvir os sussurros do mistério que brilham fora da sua própria tradição. Isso os místicos nos ajudam muito a ver. Na tradição cristã, por exemplo, o mestre Eckhart foi outro grande mestre que morreu em 1327, também falava muito da importância dessa abertura. E curioso, quanto mais fundo você vai na identidade, mais você é capaz de perceber o apelo do outro. Os que mais avançam no diálogo são aqueles que estão mais tranquilos com a sua identidade. Quer dizer, Thomas Merton, um exemplo lindo do Thomas Merton. Quer dizer, ele só conseguiu avançar no diálogo com o Zen budismo porque ele estava garantido no exercício de oração e de contemplação vividos dentro do mundo cristão. Aí nós somos convidados hoje a ampliar o olhar. A gente fala em diálogo interreligioso, mas cada vez mais eu acho que diálogo interreligioso é uma coisa pequena. Por que é pequena? Porque o diálogo interreligioso, é claro, ele é mais amplo que o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É o diálogo das tradições cristãs. O ecumenismo pressupõe a crença na singularidade de Jesus Cristo. Então, você promover o ecumenismo é buscar o encontro das comunidades cristãs, respeitando as diferenças entre essas comunidades. O diálogo interreligioso é mais amplo do que o ecumenismo, porque ele, além de dialogar com as comunidades cristãs, ele amplia o diálogo para outras tradições religiosas. Então, a singularidade do diálogo interreligioso, por exemplo, muito atuado e trabalhado no cristianismo, desde o encontro de Assis, em 1986, com o Papa João Paulo II, e vem sendo retomado a cada momento. Hoje, o Papa Francisco tem uma preocupação muito grande. Por exemplo, quando o Papa Francisco foi falar aqui no Brasil, no Teatro Municipal, ele usou 3 vezes a palavra diálogo, 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 repetindo para mostrar a essencialidade. Mas diálogo interreligioso tem que ser ampliado, por exemplo, hoje, para o diálogo das espiritualidades. Porque tem pessoas que não estão vinculadas a nenhuma tradição religiosa, mas que têm uma busca interior, que tem uma vinculação com o sentido. Então, a gente chama isso de espiritualidade. A espiritualidade é diferente da religião. Você pode ter uma profunda espiritualidade sem estar vinculado a uma religião. Por quê? Porque a espiritualidade tem a ver com as qualidades do espírito. E todos nós, independentes de filiação religiosa, nós temos qualidades de espírito, como a capacidade de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, de acolhida. Aliás, o último CD do Gilberto Gil, ele falou muito bem isso na letra da sua música Ok, 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 quando ele fala: o mais importante na vida é ter uma alma nobre. Quer dizer, mais importante que você ser religioso é você exercer a nobreza da alma. Por isso, então, que o diálogo tem que envolver as espiritualidades, né? E hoje, espiritualidade tem um toque de vida mística, mas hoje tem se falado muito na França, e é muito interessante, nós até publicamos um caderno inteiro sobre isso no Instituto Humanitas da Unicinos. Você fala hoje também em diálogo interconvicções. Então, ou seja, o diálogo interconvicções está além do diálogo interreligioso, e está além do diálogo entre espiritualidades, porque ele respeita as convicções que não são necessariamente religiosas ou que são explicitamente marcadas pelo toque da espiritualidade. É toda a temática da secularidade, da laicidade. Então, quer dizer, aqueles que lutam em favor da laicidade são envolvidos pelo diálogo interconvicções, que é uma reflexão hoje
trabalhada por pesquisadores franceses preocupados com a questão da laicidade. Os interlocutores do diálogo não são só os crentes, mas também aqueles não religiosos que firmam sua caminhada num projeto ético honrado de exercício da nobreza da alma. Nós tivemos a experiência mais ou menos recente, linda sobre isso, que foi o diálogo entre o cardeal Martini, falecido, de Milão, com Umberto Eco, que é ateu. Então, foram publicados 2, 3 livros dos diálogos do cardeal Martini com Umberto Eco, justamente sobre o tema o que creem os que não creem, né? É um tema interessante, ou seja, os que não creem também creem em alguma coisa e tem que ser respeitado na sua crença. Então, nesse sentido, o diálogo interreligioso ele não envolve essas pessoas. Então, nós temos que pensar mais amplo. E aí, hoje, nesses últimos anos, eu tenho tentado ampliar ainda mais o diálogo para além do interconvicções, que é o diálogo e a dimensão cósmica do diálogo. Não se trata de reduzir o diálogo ao restrito campo dos seres humanos. Nós temos que aprender a dialogar também o diálogo interespécies. Então, nós estamos vivendo aí essa pandemia violenta que foi justamente recebida pelos morcegos, né? Quer dizer, toda a devastação das florestas, a ação predatória do ser humano nesse tempo do antropoceno nos provoca a exercitar um diálogo diferente, reconhecer o valor e a dignidade dos não humanos, das outras espécies. A gente tem falado hoje de espécies companheiras. Não só o ser humano é o centro da atenção. O ser humano tem que romper essa ideia de antropocentrismo. Nós temos que nos abrir para uma perspectiva mais ampla do que a perspectiva do antropocentrismo, no sentido de nos sensibilizarmos para entender, aceitar o diálogo com os animais, o diálogo com os minerais, o diálogo com os vegetais, quer dizer, entendermos que nós não somos o umbigo do universo. Nós estamos inseridos numa teia de relações onde cada ser tem seu valor característico. Por isso que hoje falar direitos humanos ainda é limitado. Você tem que falar hoje direitos característicos. Você vai ter o direito dos animais, o direito das árvores, das florestas, o direito das pedras, das rochas. Vejam o que estão fazendo na região de Minas, acabando com as montanhas para pegar minério e provocando desastres como os que aconteceram em Mariana, em função do desrespeito com relação aos morros, aos rios, à poluição dos rios. Então, uma sensibilidade dialogal mais ampla, que seja capaz de envolver o ambiente. Ou seja, nós temos que romper com a ideia de nós. Quando a gente fala nós, a gente pensa só nos seres humanos. A gente tem que inserir o ambiente na nossa compreensão de nós. Eu gosto muito de uma antropóloga atual chamada Anna Tsing, e que ela fala: nós temos que prestar atenção a essa diversidade. Pode ser o início da apreciação de um modo interespécie, de atenção às interespécies, ou seja, expandir o nosso repertório de pessoas para incluir os outros seres vivos. Isso aí é essa nova visão de diálogo. Quer dizer, expandir o nosso repertório de pessoas para incluir outros seres vivos. Então, pensar a hospitalidade e também pensar o diálogo dentro desse novo quadro complexivo envolve a percepção nítida do que seja habitar a Terra. Quer dizer, será que nós estamos habitando a Terra com dignidade ou estamos destruindo a Terra? É só ver
O último livro escrito pelo cacique Ailton Krenak, que até ganhou o prêmio de doutor honoris causa na universidade aqui em Juiz de Fora, ele lançou um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ou seja, o que nós estamos fazendo com a Terra é provocando o fim do mundo. Então, nós temos que mudar de atitude, nós, os assim chamados povos terranos, diferentemente dos povos humanos, que estão querendo agir de forma predatória sobre a Terra. Então, há um certo conflito entre terranos, que são os povos de Gaia, e os humanos, que querem fazer do planeta uma dominação irrestrita e predatória do humano sobre a Terra. Então, há que nascer uma nova sensibilidade, ou seja, estar atento significa estar vivo para o mundo. Então, exercer a condição de ser humano é poder habitar a Terra com dignidade, reinserindo-se na continuidade do mundo da vida. Hoje a gente fala muito em malhas. Os seres humanos estão envolvidos numa malha de sentido, de significado, onde tudo tem valor e tudo tem importância. Há um emaranhado. Quer dizer, nós estamos nos inserindo na continuidade do mundo da vida, e a textura do mundo envolve esse entrelaçamento, esse emaranhamento. Eu acho muito bonito uma expressão da Anna Tsing, que ela fala o seguinte, eu vou citar: da próxima vez que você caminhar numa floresta, em vez de você olhar para o alto ou para frente, olha para baixo. Você vai ver uma cidade a seus pés. Se você fosse, de alguma forma, descer sobre a terra, você encontraria cercado ou cercada pela arquitetura de teias e filamentos. Os fungos criam essas teias à medida que interagem com as raízes das árvores, formando estruturas conjuntas de fungos e raízes chamadas micorrizas. As teias micorrízicas conectam não apenas raízes e fungos, mas através de filamentos fúngicos, árvores com árvores, conectando a floresta num emaranhamento. Essa cidade é uma cena animada de ação e de interação. Ou seja, há muita vida sob os nossos pés, há muita hospitalidade que acontece no mundo dos fungos, no mundo dos cogumelos e na relação deles com as árvores. E o que a gente faz ao destruir as florestas é romper essa malha. E nós, os seres humanos, vamos ser os principais prejudicados desse equilíbrio de arquitetura do habitar o mundo. Então, sob os nossos pés, existe uma cidade subterrânea, pontuada por transações cosmopolitas. Não são só os seres humanos que fazem transações cosmopolitas, mas também as outras espécies. Essa antropóloga, Anna Tsing, ela lamenta que os seres humanos não conseguem captar isso. Simplesmente, os seres humanos ignoram esse cosmopolitismo interespécies. Nós construímos nossas cidades através da destruição e simplificação, derrubando florestas para substituí-las por plantações de cultivo, né? A monocultura, por exemplo, a soja para todo lado, plantações de cultivo de alimentos ou para viver em asfalto e concreto. Mesmo reconhecendo que as plantas e fungos não têm as faces éticas de Levinas, nem bocas para sorrir e falar, elas são regidas por impressionantes atividades de criação de mundo e liberdade de agir. Em verdade, é desse potencial compartilhado de liberdade e criação de mundo que podemos avançar para vidas sociais mais que humanas, ou seja, o para além do humano. Nesse sentido, é o desafio que se coloca para nós. E para que isso aconteça,
é necessário que a gente tenha capacidade para ver. Temos que educar o nosso olhar. Dizia com razão Teilhard de Chardin no seu livro O Meio Divino. Ele fala: nada é profano para quem sabe ver. Então, ser capaz de perceber o mistério em todas as conexões de vida que existem no mundo. Por isso, quem lê o livro fantástico do Davi Copenau, A Queda do Céu, ele fala, o antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, no prefácio do livro, e também o antropólogo francês Bruno Latour, eles falam que nós temos, para poder lidar com essa dificuldade do tempo do antropoceno, nós temos que aprender com as cosmologias antigas, dos povos originários, dos quilombolas, e tentar ficar atento para as inquietudes que são lançadas por essas cosmologias antigas e perceber que elas não são infundadas. Não se pode circunscrever o acontecimento da habitação humana ao espaço antropocêntrico. Temos que lançar uma profunda crítica ao antropocentrismo. Aliás, o Papa Francisco fez isso de forma muito forte na sua encíclica Laudato Si, sobre a casa comum, né? Há que pensar o tema de forma mais arejada. E para poder pensar de forma mais arejada, temos que romper com a ideia de excepcionalidade. Não achar que o ser humano é excepcional. A ciência herdou das grandes religiões monoteístas narrativas que trabalham a superioridade humana. Não temos que nos entender como superiores ou como umbigo do universo. A ideia de excepcionalidade é a que mais provocou violência na história. Nós temos que entender como seres que estamos envolvidos no diálogo, mas não como prioridade e como excepcionalidade do diálogo. Daí a importância da crítica radical ao antropoceno, que é quando o ser humano deixa de ser um agente biológico para se tornar uma força geológica, alterando a paisagem do planeta e comprometendo a própria sobrevivência e existência. Então, é uma era de perturbação humana, como fala o Bruno Latour. O antropoceno é uma era de perturbação humana. Essa pandemia que nós estamos vivendo é uma expressão viva da perturbação humana. O termo antropoceno marca uma diferença. À medida que infraestruturas industriais e imperiais se espalharam, os efeitos perigosos não projetados também dispararam. Por exemplo, a excessiva mudança climática, a acidificação do oceano, a contaminação da água doce, as transformações do ecossistema, a industrialização letal. É uma era difícil, um tempo difícil, marcado por uma bruta pegada. Eu gosto muito dessa expressão da Eliane Brum. A bruta pegada do ser humano sobre a Terra. É um tempo fruto de um longo trabalho da espécie dominante que criou um modo de produção incompatível com a preservação da vida. E, infelizmente, a maioria das pessoas segue acreditando que pode tocar a vida como antes. Mesmo nessa epidemia, né? Quanta gente que acha que a gente pode tocar a vida como antes. Fazer os mesmos planos. Sonhar com as mesmas coisas, criar os filhos com os mesmos princípios e dentro do mesmo roteiro. Não compreende que não existe mais a vida como antes, que nosso planeta está sofrendo a mudança mais drástica que já sofreu desde que existimos nele, e que precisaremos lutar por políticas públicas que contenham o superaquecimento, agir para impedir a destruição de ecossistemas cruciais como a Amazônia e os oceanos também.
Daí a urgência da superação dos antropocentrismos, com todos os seus descaminhos. Uma mudança de rumo é possível, ainda que difícil. Na contramão do itinerário traçado pelos humanos estão os povos de Gaia, os terranos, com seus sonhos, com suas esperanças. Trata-se, porém, de uma tensão assimétrica, de uma estranha guerra, cujo destino sombrio está quase definido. O antropoceno não bloqueia o caminho dos sonhadores, pois propicia igualmente ressurgências. Trata-se do trabalho de muitos organismos que, negociando através de diferenças, forjam assembleias de habitabilidade multiespécies em meio de perturbações. Como desafio, a ampliação do conceito de nós, que em geral vem confundido com os dominantes dentro da espécie dominante, aqueles que criaram e dão andamento a um modo de produção incompatível com a preservação da vida. É um modo curioso de nomear o ser humano, excluindo todos os outros. O ambiente, como aquilo que circunda o organismo, passa a ter uma valência substantiva. Deixa de ser visto como a realidade para a qual olhamos, sendo agora percebido como um mundo para o qual vivemos. Trata-se de uma importante mudança de olhar, de ocular, que reconfigura a tônica relacional. Os caminhos que se apresentam são outros. Para além do antropocentrismo, o ser humano deixa de ser o umbigo do mundo para ser parte do vivente. Vejo muita correspondência dessa nova visão bioantropológica com a mística, que igualmente ressignifica o mundo como espaço essencial da irmandade entre os seres e suas tradições. A mística entra aqui como um instrumento fundamental para propiciar um novo olhar sobre o tempo, um caminho para habitar espiritualmente a Terra. É um caminho de interiorização que faculta a recuperação da harmonia serena com a criação. Na sua cairológica encíclica Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum, o Papa Francisco fala em espiritualidade ecológica, cultura do cuidado, uma perspectiva nova que se dá também em simples gestos cotidianos pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração e do egoísmo. Numa visão cosmoteândrica, Francisco sublinha que há um mistério a contemplar numa folha, numa vereda, no orvalho e no rosto do pobre. Muito obrigado. Nossa, parabéns, viu, Faustino? Eu escutei você aqui 3 horas naquela manhã de sábado que você veio aqui, né? Mas sempre é muito, para mim, muito gratificante, mexe muito, né? Porque realmente aprofunda o tema. Eu vou passar para que cada um faça uma pergunta ou faça um comentário, e você, se fizerem perguntas, você anota aí para depois você, no final, né, dar um fecho aí e responder. E eu vou começar por mim, depois eu vou seguir essa ordem que está aqui na... Tem uma ordem de pessoas aqui do lado do chat, tem, né, as pessoas, tem uma ordem. Eu vou seguir um por um aqui, vou abrir o microfone para cada um. Depois que eu fizer a pergunta, é o Bruno Leão, depois o Charleston, vão ficando preparados aí. Faustino, a Organização das Nações Unidas colocou, em 1999, o termo cultura de paz, né? E definiu cultura de paz e pôs lá todos os artigos que seria cultura de paz, assumindo, né, que a cultura planetária é uma cultura de violência, de guerra bélica, né, que nós vivemos, nós construímos ao longo de milênios uma cultura de violência. Então, ela proclama, né, propõe a construção de uma cultura de paz. As religiões, né, são em número imenso, né, atualmente no nosso planeta. Sempre as religiões buscaram, todas as religiões buscam a paz, tudo isso. E quando eles propõem à ONU cultura de paz, eles elevam essa busca da paz
para um patamar de cidadania. Então, não é também religião. Você já colocou aí, sempre coloca muito bem, essa questão da espiritualidade, né? O físico Marcelo Gleiser, que também admiro muito, ele é físico, ele é agnóstico, né? Não crê em Deus, ou acha que não é necessário um Deus, mas ele tem uma grande espiritualidade, inclusive ele ganhou um prêmio, né? Então, como que você, né, poderia falar dessa construção da cultura de paz proposta pela ONU, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são salvar o planeta, como você já colocou aqui, né? Os objetivos são metas e caminhos para a gente salvar o planeta. Cultura de paz e o diálogo interreligioso. Vou passar para o outro fazer a fala ou a pergunta. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Cláudio Gagliardi, eu sou da ONG Londrina Paseando e do Conselho Municipal de Cultura de Paz aqui de Londrina. Bruno, você pode fazer o seu comentário, a sua pergunta, por favor. Pode começar? Começa. Parabéns aí, Faustino, pela palestra e tal. Estou fazendo, inclusive, um TCC em relação a esse tema. Esse tema é muito interessante, né? O diálogo interreligioso. E eu perguntar para você o seguinte: você acredita que o diálogo interreligioso não pode fazer que as religiões tragam paz à humanidade? E eu perguntar para você o seguinte: por que você se interessou pelo tema? Ok, Bruno, obrigado. Agora eu passo para o Charleston. Depois do Charleston é o Florindo. Vão se preparando aí. Fala, Charleston, de onde você é e alguma pergunta ou comentário? Charles, como eu coloquei lá já no chat, eu sou professor de arte e no Conselho Municipal de Cultura de Paz eu represento a Secretaria Municipal de Cultura. Achei a palestra fantástica, mas assim, eu achei muito bem feita as colocações, não tenho nenhuma pergunta. Obrigado. Florindo, você quer fazer uma fala aí? Rapidinho. Eu sou Florindo Alberto, sou da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina, eu sou um cidadão que gosta de acompanhar os temas relevantes, né, da vida. Olha, parabéns, professor, pela sua palestra, excelente, conceitos profundos, né? Gostei muito. E só queria perguntar o seguinte: na atual conjuntura, né, que o homem sempre viveu em comunidade, ele tinha uma abertura para o diálogo, né? À medida que o ser humano perdeu essa agregação, ele teve a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, a sua família, ele parece que mais se isolou. E acho que houve uma perda dessa abertura para um diálogo verdadeiro, aberto, profundo. Eu perguntaria ao senhor, em função do atual momento, se esta pandemia, de alguma maneira, poderá causar uma alteração nesse status, ou seja, que o ser humano vai entender que ele depende do outro, ele não está só, ele precisa realmente ter essa abertura, essa empatia com o outro e talvez mudar um pouco esse egoísmo, né? E esse individualismo que a humanidade, de certa maneira, estava vivendo. E se essa pandemia ela pode ser uma forma de alterar essa situação. Ok? Obrigado. Ok, Florindo, obrigado. Agora é a Shirley, depois a Leozita e depois a Lilian. Vão ficando preparados, Leozita e Lilian. Fala, Shirley. Liberei o microfone. Adorei a contribuição, bem bacana, muito importante. É bom quando a gente ouve, assim, pessoas com conhecimento mais aprofundado. Parabéns. A minha dúvida, na verdade, aqui eu estou pelo Nós do Poder Rosa, né, a convite da Cidinha, e também pelo Gugu, né, pelo todo o empenho dele aí nessa participação da cultura de paz enquanto criança. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer seria assim, a gente falando, ouvindo tudo isso, a gente pensa tudo já na fase adulta. E enquanto criança, o que a gente
gente, enquanto família, ou como fazer para ir tendo essa cultura de paz, entendendo essa questão do interreligioso. Tem tido algum outro trabalho que fala sobre isso, entendeu? Porque, assim, às vezes parece que a gente espera chegar na vida adulta para entender tudo o que é complexo da vida. Então, se você pudesse fazer alguma contribuição em relação a esse quesito, eu agradeço. Ok, obrigado, Shirley. Leozita, você vai fazer uma fala? Leozita? Deixa ela abrir o microfone. Depois é a Lília. Eu, ouviu? Vai, pode falar. Foi fantástico. Eu falo que a gente aprende sempre, a gente aprende cada segundo. E eu ia me propor a trabalhar o interreligioso na conferência, agora estou preocupada, porque depois dessa fala, gente do céu, quanta coisa que a gente tem que aprender para poder trabalhar o assunto. Eu me interesso muito por isso, que eu vejo as religiões, ao invés de estarem juntas, parece que agora, em Londrina pelo menos, estão começando a trabalhar em conjunto, mas parece que elas fazem outra religião para brigar e não para juntar. Eu penso que existe alguma coisa nesse sentido, mas olha, fiquei assim, abismada com tanto conhecimento, com tanta coisa que a gente conseguiu, eu pelo menos aprendi, né? Quero divulgar isso mais. Eu tenho filhos, 5, e um deles trabalha muito com a natureza, com a sustentabilidade. Quero que ele assista isso aí, acho importante. Ele mora em Salvador e está muito preocupado com isso. Ok, obrigado, Leozita. Agora eu vou passar para a Lilian. Tudo vai estar gravado no YouTube. Depois o Faustino também tem vários vídeos no YouTube, palestras, que também dá para pesquisar no Google e pegar. Lilian, você vai falar? Depois é a Cidinha Prandini, depois é a Maria Silvia. Lilian? Bem, eu não sei se a Lilian está lá, então vou passar para a Prandini. Cidinha? Depois é a Maria Silvia Guimarães. Oi, estou abrindo o microfone. Foi fantástico, professor. Muito obrigada por sua presença e participação conosco. Respondendo as perguntas dos meus companheiros, também vai sanar minhas dúvidas. Também acho que a gente aprendeu demais e como estamos cruz ainda em relação à inteligência social que agora estamos falando, ao invés só da emocional e da artificial, nós temos que batalhar pela inteligência social agora. Obrigada. Agora eu consegui tirar a voz. Ok, vou voltar na Lilian, que ela abriu o microfone. Fala, Lilian. Depois é a Maria Silvia Guimarães. Lilian? Lilian, você está ouvindo? Consegui desativar a voz. Que saco. Estamos ouvindo você. Pode fazer a sua fala. Lilian? Bom, vamos deixar a Lilian, então. Vamos passar para Maria Silvia Guimarães. Depois a Lilian volta. Isso, bom dia a todos. Fala, Maria Guimarães. Bom dia a todos. Eu agradeço muito a oportunidade, né, por estar aqui, primeira vez que estou participando, e ouvir pessoas, assim, com tanto conhecimento, com tanta propriedade, para mim, assim, foi muito bom. Então, eu quero primeiro agradecer também a fala do Faustino e parabenizar, né, por tanto conhecimento que vem acrescentando no nosso dia a dia. Eu vivo muito essa experiência, porque como eu trabalho em escola de ensino médio, eu lido com adolescentes, e eu vivo muito essa questão do respeito à diversidade, né? Então, quando ele coloca aí que é o princípio de tudo, eu fico até mais tranquila, porque é o princípio que eu também começo, né? Vamos dizer, é o começo de tudo. Então, eu trabalho muito com roda de conversa com os alunos, né, para dar a mesma oportunidade desse diálogo, e então, assim, eu gostei muito, acrescentou muito para mim, e parabenizo, tá? Eu acho que nós vamos ter mais momentos para poder compartilhar experiências, que eu acho que agora não é o momento, né? Então, por enquanto, eu agradeço, foi muito bom, viu?
Obrigado, Maria Silvia. Vou passar para a Neuza, depois é o Gustavo. A Lília fica agora para o fim, Lília. Vamos indo. Neuza. Neuza. Depois o Gustavo, depois o Melo, se ele tiver microfone. A Neuza. Não abriu seu microfone, não, Neuza. Agora, Conseguiu, Neuza? Aí, Acho que sim. Abriu, tá. né? Fala. Olha, eu fiquei encantada, né, com o Faustino, né, sempre trazendo, assim, umas coisas muito diferentes, dentro daquilo que a gente sempre pensa mesmo, é uma evolução constante, né? E eu tive fazendo umas anotações aqui, porque eu achei que o ponto alto da fala dele, para mim, ficou ampliar a questão do diálogo, né, interreligioso para diálogo da espiritualidade, que é diferente da questão religiosa. Porque quando eu acho que as pessoas vão ficando assim muito dentro da religião, elas vão se ficando dentro de uma bolha, dentro de de um ensinamento ali, que aquilo que é o certo, às vezes não quebra aquilo para estar enxergando. Essa questão de ver, né? De ter olhos para ver de uma forma diferente tudo aquilo que existe dentro do cosmos, né? Que ele fala aí. E também achei muito interessante, que já vai de encontro com o diálogo das interconexões, que vai pelo ecossistema, passa por toda a questão da natureza, da qual nós vivemos, precisamos dela, fazemos parte disso, e não estamos dando a devida importância. Muito bom. Olha, amei a sua fala, viu? Obrigada. Obrigado, Neuza. Agora o Gustavo, depois, se o Melo tiver microfone, depois a Salete Aquino. Fala, Gustavo. Não vai? Não tem som? Liberei o som. Ah. Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Gustavo Marconi, sou geógrafo, sou coordenador de uma unidade escoteira aqui em Londrina, dos escoteiros do ar, e aprendi muito com a fala do nosso amigo Faustino, né? Aprendi muito sobre a humildade, acho que falta muito para o diálogo mesmo, nós desenvolvemos nossas humildades, né? Nós entendemos que o outro perante o conceito cristão, imagem e semelhança de Deus, né? Então, que a gente aprenda a ser humilde um com os outros para o diálogo seja efetivo e vivenciado, né? E muito disso mesmo que a gente busca e temos que buscar, né? No movimento escoteiro, a gente tem trabalhado muito esse diálogo entre as nações, entre as crianças, principalmente, né? Ele perguntou, o movimento escoteiro, nos seus jamborees, né, que são seus encontros internacionais de escoteiro, ele realiza muito os encontros dos saberes, os encontros das nações. A nossa própria festa das nações lusófonas, né, ela é uma demonstração daquilo que acontece também nos jamborees escoteiros, onde vários países que têm a mesma língua, ou no caso português, se reúnem para trocar suas experiências, trocar sua vivência, trocar seu estilo de vida. E isso é fundamental. Nós temos que aprender a dialogar. Eu sempre comunico que é uma realidade nossa, até da cultura brasileira, que as instituições não se dialogam, né? Então, nós precisamos buscar mesmo ter um diálogo e andar junto em busca de objetivos comuns. Então, as instituições têm suas diferenças? Tem. As religiões têm suas diferenças? Tem. Mas, no fundo, elas acreditam no mesmo amor. Então, temos que seguir um bom caminho, né? Então, Faustino, muito obrigado pela sua apresentação. Abriu uma visão para aprofundar cada vez mais no assunto e que nós possamos juntos construir um diálogo construtivo, um assertivo, um diálogo que vai vir através do respeito, do amor e da unidade dos próximos. Obrigado.
Obrigado, Gustavo. Agora o Melo falou que estava sem áudio. Se tiver sem áudio, Melo, então conseguiu? Acredito. Deu certo? Tá certo, pode falar. Bom, meu nome é Ramsés, tá? Eu sou aqui de São José dos Campos, tá bom? Eu quero parabenizar aí a todos e principalmente aí o Faustino pela palestra. Parabéns. Contribuiu aí para mim e acredito que para todos de forma significativa. Bom, eu percebo, né? Gostei muito do que diz respeito aos diálogos, né? E muitas vezes o diálogo entre pessoas que têm religiões diferentes, eu percebo que nesse diálogo existem muitos conflitos, né? Pois as pessoas, algumas delas costumam impor, né, sua posição e muitas vezes machuca, né, o outro interlocutor, né? E eu acredito muito na construção desse diálogo de uma forma onde possa existir o respeito ao próximo, onde possa, no lugar de eu impor, né, a minha posição, né, eu acredito muito na persuasão, de uma forma respeitosa, mas eu queria ouvir mais o Faustino com relação a esse requisito, né, o que ele pensa a respeito, né, porque muitas vezes existem, as pessoas querem impor e faltam aí com respeito ao próximo, ao ser humano, né, como sua opinião fosse a única verdadeira, e existe uma imposição muito, muito grande nesse sentido e muito forte. Ok, Melo, obrigado. Agora é a Salete, depois a Silvia Liberatori, depois a Sueli e a Lilian, que faltou. Salete, Aquino, quer falar? Bem, eu não sei se a Salete está aí, vou passar para a Silvia, depois a Sueli, depois a Lilian. Silvia. Oi, abrindo o microfone, deu? Tá certo. Fala. Ótimo, que bom, muito bom começar uma quarta-feira assim e ter o meio da semana assim, né, com muita coisa para pensar, para ver, para reconhecer, que às vezes está ali e a gente não vê, né? Então é muito importante alguém que coloque bem as coisas para a gente. E eu partilho da Shirley desta preocupação com as crianças, como falar de religião. De espiritualidade a gente acaba falando, por quê? Porque cuida dos bichinhos, as crianças desde pequenas são muito ligadas, né? A plantinhas, bichinhos, etc. Então, é uma coisa, vamos dizer, mais tranquila nesse sentido. O que a gente vê um pouco mais de dificuldade na hora do encaminhamento, né? Ou de apresentação, para alguma religião, ou seja, que dê alguma âncora, né, para depois poder abrir para os outros, porque quando você tem tudo, você acaba possivelmente não tendo nada, né? Então, você partindo de um princípio e somando, talvez, né, me parece que fique um pouco mais, não é tranquilo, mas seja uma rota, né, de vida, de espiritualidade mesmo, para ajudar a espiritualidade. Então, as crianças são minha preocupação, quer dizer, são mesmo, sempre foram, e tem inclusive netos, né? Então, muito dirigido. E agora, ultimamente, trabalhando bastante com constelações sistêmicas, eu até tinha colocado isso, a gente tem percebido muito esse diálogo interespécies, sabe? E acho que isso vale a pena ser mais falado, mais conhecido, porque a gente faz muito discurso de cuidar da natureza, cuidar dos bichinhos, etc., sem perceber que eles estão todo o tempo interagindo conosco, eles estão todo o tempo em diálogo conosco, e fica uma coisa monocórdia, nós olhando para eles, como se não houvesse o olhar deles para nós. Então, é muito interessante, gostei demais, eu tenho tratado de muitos casos de problemas pessoais e familiares nesse nível de espécies mesmo, sabe? Quando o meio ambiente, animais e
e plantas, enfim, o meio em que a pessoa que me procura está vivendo, e que é pura falta de diálogo, ou assumir papéis que não sejam os próprios papéis, sabe? Isso é muito interessante. Eu adorei ter ouvido essa expressão, ter aberto essa janela que eu não esperava num diálogo interreligioso, justamente. Então, eu agradeço e peço mais, quero mais. A gente deve continuar a conversar, se possível, por favor, sobre esse assunto, onde eu acho suas publicações a respeito, alguma coisa assim. Muito obrigada. Um bom dia para todos. Obrigado, Silvia. A Salete abriu o microfone. Se você quiser falar, Salete Aquino, depois é a Sueli e depois a Lília. Eu quero sim, Luísa, que eu não tinha conseguido abrir o microfone antes. Eu queria dizer, primeiro, que nós nos conhecemos da Rede Desarma Brasil. Você se lembra? Sim, que bom, Salete. Você colocou ali no chat os seus contatos? Como? Colocou no chat os seus contatos? Depois Ainda não, depois eu coloco, tá? Eu queria primeiro dizer que eu assisti só o final da fala do Faustino, e depois vou dizer por quê, mas queria agradecer as palavras que eu consegui ouvir e dizer que sou uma admiradora dele, e muitas vezes leio coisas que ele escreve e sou uma fã. E porque também eu cheguei tarde na live, porque passei muitas horas nessa madrugada assistindo uma coisa que eu tinha perdido, que tinha sido ao vivo, e como eu perdi o sono, eu consegui ouvir de madrugada, e recomendo a todos que estão assistindo que assistam a essa coisa. Mas só que eu agora não tenho como passar para vocês o link, depois eu posso passar para o Galhardo, não sei se ele pode retransmitir. Okay. Mas que foi um encontro interreligioso de pessoas muito importantes no mundo, 3 delas, por exemplo, que lideram os 3 principais movimentos interreligiosos. E de um desses 3 movimentos interreligiosos maiores, eu faço parte desde o ano 2000, desde que a Carta de Princípios ficou pronta, que é a URI, a Iniciativa das Religiões Unidas. Só nesses 20 anos de fundação, nós estamos em 108 países, com 1.052 círculos de cooperação pelo mundo, fazendo o quê? Não propondo ser uma religião, e sim uma ponte, uma cooperação entre as religiões, entre pessoas de diversas tradições religiosas, expressões espirituais e tradições indígenas, para criar culturas de paz, justiça e cura para a Terra e todos os seres viventes. Essa é a missão da URI. E, então, fico muito feliz de estar em qualquer espaço que fale sobre esse tipo de cooperação. Queria perguntar ao Faustino se ele conseguiu falar sobre a economia de Francisco, a proposta que o Papa Francisco está fazendo para essa nova economia, principalmente junto aos jovens economistas do mundo. Era isso. Obrigado, viu, Salete? Prazer em revê-la. Vou passar agora para a Sueli de Fátima, depois a Lília, né? E depois nós vamos voltar para o Faustino, e vocês vão pensando aí, tem uma proposta para o Faustino também, que a gente estenda até 15 para as 11. Então, aí ouvimos a Sueli, a Lília, aí passamos para ele, para a gente poder beber um pouco mais, aproveitar dele, né? Já que nós estamos aqui. Vai lá, Sueli de Fátima. Eu só queria agradecer, Luiz, essa oportunidade, que foi um convite pela Cidinha. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, tá? E dizer que eu aprendi muito pela primeira vez que eu estou aqui, e que eu acompanho o seu trabalho em Londrina há muito tempo, e eu estou à disposição. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Ok, obrigado você. Lilian, você está com o microfone aberto agora? Vamos ver. Vamos ver se a Lilian consegue. Tá fechado, você tem que ir ali no microfonezinho e abrir, vamos ver. Então, vai passar, Lilian. Você não consegue, né? Vamos ouvir o Faustino. Faustino, vamos voltar
Então, para você, aí eu proponho isso, ó, 10h20, aí até umas 15 para as 11, né? A gente estender 15 minutos, que você chegou um pouquinho depois, e aí 15 para as 11 a gente encerra. Pode ser assim? Pode ser até antes, depende do que eu vou. Porque não tem tantas questões assim, né? Então não tem tanta. Fala aí, aí. Mas, enfim, não vamos ficar preocupados com as 10h30, ok? Quem tiver que sair, sai, e aí depois que você terminar, a gente encerra. Lília, conseguiu abrir? Peraí, vamos só ver. Fala, Lília. Abriu. Oi, bom dia, pessoal. Queria agradecer, foi muito boa a palestra. Eu ontem estava vendo um vídeo e um rapaz falou sobre a falsa aurora, que é um livro, tem 171 páginas, eu vi isso ontem à noite. E nesse livro ele fala que há uma tentativa de fazer uma só religião. E não sei se o nosso palestrante aí já ouviu falar nesse livro, eu queria que ele comentasse sobre ele. E a minha opinião é a seguinte, que tem que ter várias religiões, só que cada um tem que respeitar a religião do outro, porque nós todos somos diferentes. Então, o jeito da gente entender o eu maior, o Deus, como quiser chamar, é diferente. Só que a gente tem que respeitar e não querer impor o que a gente pensa, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Aí, aberto para ele comentar, então, se ele conhecer esse livro. Obrigada, hein? Bom dia para todo mundo. Estou no sítio aqui, ó. Você. Ó. Faustino, é você. Bom, deixa eu botar o microfone aqui, peraí. Tá, você está com som já. Pode falar. Primeiro, aproveitar para agradecer o convite do Galhardi e do grupo aí de Londrina. É uma alegria estar aqui com vocês. Realmente, esse tempo de pandemia favorece muitos debates. Eu tenho participado de muitas lives e queria aproveitar e fazer o convite para todos vocês, que eu estou dando um curso na internet, no programa Paz e Bem, que é o programa que eu tenho participado já há 43 semanas. Todas as quartas-feiras, 17 horas, é só colocar YouTube Paz e Bem, Mauro Lopes. E eu estou dando um curso, mini curso, 5 aulas, sobre o livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Quem não teve oportunidade de ler esse livro, nós estamos fazendo um debate, uma conversa, é uma fala minha com a interlocução do Mauro Lopes, que é que coordena esse trabalho do portal Paz e Bem, que é muito divulgado e muito participado. E hoje, então, vou dar a segunda aula. Quase coincidiu com a de manhã e de tarde, então já estou até ficando meio rouco, mas é muito bonito. Eu acho que quem lê o Grande Sertão Veredas vai entender muita coisa da vida, de si, do outro, para entender o nosso Brasil hoje, o ódio, a questão do ódio, a questão do conflito, a questão do Deus e o demônio. Então, eu escrevi 2 artigos sobre o Grande Sertão Veredas, estou escrevendo um terceiro, vou escrever, e eu dei um curso longo de 15 aulas na Federal de Juiz de Fora, e agora estou dando esse mini curso. A primeira aula foi só uma apresentação geral, mas que está no YouTube, está acessível, né? E a segunda aula é hoje, para quem tiver interesse, às 17 horas. Bom, cultura da paz. Eu sou um apaixonado pelo tema da paz. Eu lembro que, no ano passado, eu escrevi um verbete sobre paz e guerra. Eu não lembro onde está, em algum lugar aqui. Mas deve estar no meu blog. Eu tenho um blog, Blogspot, Diálogos. Diálogos, o Blogspot Faustino Teixeira. Quem quiser acessar meus textos, estão muitos textos lá. São mais de 300 textos no meu blog. E um dos textos é Paz e Guerra. É uma enciclopédia que está saindo, não saiu ainda, mas que um dos temas que eu escrevi foi sobre paz, o tema da paz e da guerra. Realmente, a cultura da paz é o grande desafio de todos nós.
Não é fácil construir a paz. Eu estava até aqui com a letra do Gilberto Gil, né? A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Quer dizer, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Ou seja, diante de tanto conflito que a gente vive, dos mais diversos aspectos, desde os conflitos pessoais, familiares, da cidade, do país, do mundo, do diálogo. Quem é que não quer buscar a paz? Embora a gente busque a paz, mas a gente vive numa cultura da violência, uma cultura do egoísmo, do fechamento, do autocentramento, da excepcionalidade. Então, para poder nascer uma cultura de paz, muita coisa tem que ser mexida na nossa forma de organizar o mundo. Eu acho que, como disse muito bem o Hans Küng, que é um teólogo suíço que está vivo ainda, mas já está bem velhinho, ele fala: não pode haver paz no mundo sem paz entre as religiões. E não pode haver paz entre as religiões sem o diálogo entre as religiões. Então, a paz, quer dizer, quem luta em favor da paz está atuando numa das tarefas mais nobres, mas também mais complexas e mais difíceis, porque as pessoas falam em paz, mas nem sempre os atos correspondem às ideias. Então, uma coisa é você falar em cultura de paz, outra coisa é você fazer com que a paz aconteça no dia a dia, no cotidiano, o exercício de paz aconteça no cotidiano. Um místico que eu gosto muito, eu estou fazendo um artigo sobre ele, Rumi, um místico persa que nasceu no Afeganistão, no atual Afeganistão, ele falava que para você mudar a paisagem, basta mudar o que você sente. Então, para você mudar a paisagem da cultura da violência, você tem que sofrer uma transformação do seu mundo pessoal, interior, fazer com que as amarras de violência, esses impedimentos de violência que estão presentes em cada um de nós, possam ser dobrados por uma perspectiva de maior abertura, hospitalidade, cuidado, delicadeza, tolerância. Porque, de fato, eu tenho aprendido muito isso com Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. Todos nós somos portadores de ódio. O ódio, como diz o Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, o ódio não tem razão. Você sai de casa tranquilo, pega seu carro, alguém esbarra no seu carro, aquele homem de paz que está no carro sai e se torna um violento. Assim acontece em tantos conflitos, mesmo dentro de casa, por causa de uma pasta de dente, por causa de uma escova, por causa de uma questão. A pessoa sóbria que luta em favor da paz se torna um monstro. Quantos feminicídios, quantas violências acontecem ao nosso redor, mesmo entre pessoas que falam de paz. Então, por isso que falar de paz é uma coisa, mas construir um tecido de paz que possa regar o nosso cotidiano, esse é o desafio mais forte, mais difícil e mais urgente que nós temos para vivenciar no nosso tempo. Isso com relação à primeira fala, né, do Gleiser. O diálogo pode favorecer a paz da humanidade? Sim, eu acho que pode, mas é pequeno, né? O diálogo interreligioso é pequeno.
A paz é uma tarefa muito mais ampla que a do diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso é importante para a paz. E ele é construtor de paz. Mas nós temos que ampliar os segmentos que possam destinar suas ações em favor de uma cultura de paz. Então, acho que esse é um desafio importante. Aí perguntou também como você se interessou pelo tema. Eu me interesso pelo diálogo há muitas décadas. Eu sempre atuei na teologia e na ciência da religião. Eu fui professor da PUC do Rio muitos anos, e na PUC do Rio eu ensinava teologia das religiões, ou cadeiras da teologia. E uma das cadeiras que eu assumi foi diálogo interreligioso. Então, foi um interesse acadêmico. Comecei a lecionar cadeiras do diálogo no Rio, depois vim para Juiz de Fora atuar na Universidade Federal a partir de 1989, e o tema do diálogo foi sempre central no meu trabalho, nas minhas orientações. Muitas dissertações de mestrado, teses de doutorado envolveram o tema do diálogo. Então, é um tema que me toca muito, e junto com o diálogo, a mística. Para mim, a mística interreligiosa é um desdobramento do diálogo interreligioso, porque eu acho que os místicos são aqueles que mais conseguem fazer o diálogo, porque os místicos são livres. Você consegue dialogar com mais intensidade quando você é livre. Então, quer dizer, é capaz de diálogo quem é capaz de liberdade. Então, você tem que criar mecanismos de fortalecer a liberdade de expressão, liberdade de criação, liberdade de pensamento. Então, eu acho que a cultura da paz ela se cria a partir da contribuição que vem de todo lado, de projetos simples, cotidianos, em favor da transformação do tecido do nosso mundo, que é muito violento. Eu lembro e falo sempre do filme Melancolia, que fala do fim do mundo, do Lars von Trier. Então, no fundo, aquele final do filme que as pessoas tentam lidar com o fim do mundo numa cabaninha de bambu. Isso é a nossa situação. Diante da catástrofe que a gente está vivendo, a gente tenta se proteger de forma frágil. Nós temos que ampliar os canais de comunicação de todas as formas possíveis para fazer que a paz entre no nosso coração, como diz o Gilberto Gil muito bem, né? Quer dizer, a paz tem que invadir o nosso coração, e nós temos que fazer com que essa paz que invadiu o nosso coração se irradie por todo lado e por todo canto, sem perder jamais a alegria. Eu acho que os verdadeiros cultivadores de paz têm que ser pessoas alegres. Você tem que lidar com a paz, mantendo acesa sempre a alegria. Isolamento humano, sim. Nós vivemos o tempo da propriedade privada. Nós vivemos o tempo da preocupação com si mesmo. A pandemia está mostrando um pouco isso. As pessoas estão preocupadas com as suas famílias. A pandemia está mostrando para nós a dimensão do nosso egoísmo. O nosso medo de entrar no elevador, o nosso medo de sorrir para as pessoas na rua, como se toda pessoa fosse uma portadora de vírus. Então, eu acho que a pandemia está mostrando para nós, de forma viva, como é forte o nosso egoísmo. Embora a gente tenha visto iniciativas bonitas de pessoas ou circuitos de pessoas que quebram o egoísmo na pandemia e se colocam em atitude de serviço ou de abertura, mas grande parte das pessoas estão fechadas no seu mundo, isoladas no seu mundo, evitando a diferença, amaldiçoando a diferença, para poder fazer brilhar o mundo do si mesmo, o mundo egocêntrico. Então, de fato,
A pandemia manifestou para nós o nosso egoísmo e ela pode também ser para nós o exemplo, pode ser também para nós a convocação para um jeito diferente de ser no mundo. Nós estamos tendo a oportunidade única de parar na pandemia com as nossas atividades ou diminuir nossas atividades para pensar no descalabro que nós estamos fazendo com o nosso mundo. Como fazer que a cultura da paz a partir do polo educativo com as crianças? Eu acho que a educação pela paz ela tem que ser dada desde o início. É muito mais difícil você favorecer a paz com pessoas mais adultas, já mais enraizadas no seu pensamento. Então, você tem que... Tá funcionando? Tá. Você tem que tentar priorizar o polo educativo com as crianças mais jovens, para fazer com que uma sensibilidade diferente, não xenófoba, não individualista, frutifique entre as crianças, para que elas depois, quando jovens, possam contribuir em favor de uma cultura diferente, de acreditar no mundo diferente, que sejam mais sensíveis, que sejam mais artistas, que sejam mais abertas a essa perspectiva. Eu acho que o trabalho mais importante é o que se faz com as crianças para criar um modo de pensar diferente em relação ao que estamos vivendo no nosso tempo atual. E como falar de religião para as crianças? É um desafio. Eu acho que tem que falar de religião para as crianças sempre resguardando o valor da diferença. Você tem que evitar a violência, porque a violência nasce na sala de aula, ela nasce no púlpito. Somos nós, professores, ou pastores, ou padres, ou bispos, que com a nossa fala incentivamos a violência. Então, você vê hoje pessoas que atacam os outros, que põem fogo nas roupas brancas, que atacam os ritos de candomblé, porque foram educadas à intolerância. Então, eu acho que o desafio fundamental é fazer um ensino da religião. Eu sou mais a favor do ensino da religião do que do ensino religioso, né? Quer dizer, favorecer aos alunos o entendimento das religiões, mas de forma que, mesmo que eles tenham a sua tradição, eles sejam capazes de perceber o valor e a beleza que existem nas outras religiões. Por fim, eu fui convidado por uma das primeiras religiões da URI no Brasil, que foi lá em Itatiaia, se não me engano. Eu fiquei doente, não pude participar. Eu sou entusiasta da URI. Eu acho que é um trabalho muito importante que vem sendo feito no Brasil e no mundo, né? E eu acho que esses polos têm que ser realmente incentivados. E a última questão, fazer uma só religião, nunca, 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 jamais fazer uma só religião. Eu acho que a beleza do mundo está na diversidade. Respeitar as religiões, mas reconhecendo o valor de revelação que cada religião tem. O verdadeiro diálogo é o diálogo que respeita as convicções diferentes e que é capaz de acreditar que na outra tradição acontece também a experiência verdadeira de Deus e que no encontro entre as religiões nós possamos nos enriquecer mutuamente na compreensão do mistério que escapa a qualquer monopólio ou a qualquer predomínio. É isso aí. Olha aí, 10h43, né? É muito bom, viu, Faustino, te ouvir. Sinceramente, quando você veio aqui em fevereiro, acho, né? Eu ouvi você, muita coisa mudou e eu já participo do grupo Diálogo Interreligioso há 5 anos, mas muita coisa mudou depois de eu ouvir você, então é sempre muito bom te ouvir. Eu queria agradecer, em nome do Conselho Municipal de Cultura de Paz, né, você ter aceito o convite, você ter participado com a gente hoje aqui, né?
prontamente, eu fiz o convite por WhatsApp, e ele prontamente aceitou o nosso convite. Então, eu te agradeço imensamente por isso, tá? E agora, eu acho que a gente pode encerrar, né, gente? 15 para as 11 da manhã. E todos falaram, né? Ficamos muito felizes com a sua fala e com a sua contribuição aqui. Eu vou, então, pedir a vocês que abram os seus microfones, né? E a gente pode, então... Temos feito assim, não sei como é que... A gente tem feito um tchau, e todo mundo fala tchau. Eu vou colocar uma musiquinha de paz aqui no outro computador, enquanto a gente vai falando tchau. Podem abrir os microfones e... Luiz, fala. Aqui de Curitiba, estou maravilhado com essa beleza de discussão, de debate. Meus grandes parabéns ao professor Faustino. Um abraço a todos vocês, um bom dia e tudo de bom. Fiquemos com Deus no coração. Abraço. Valeu, Florindo. Oi, Gugu. Tchau. Oi, tchau, tudo bem? Muito obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. 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 Voltem sempre. Estejam conosco. Obrigada. Vou parar a gravação aqui, interromper.